Ok. Ok. Bom dia a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre tópicos de álgebra comutativa, né? Dessa vez a gente vai estudar os módulos quocientes, tá? Muito bem. Então, vamos considerar um módulo M, né? Seja M com A módulo, né? Em todo momento, esse A vai indicar um anel comutativo com unidade, né? Certo? Muito bem. Uma relação de equivalência sobre M vai ser chamada de compatível com a estrutura de módulo. Tá? Vamos escrever aqui uma relação de equivalência. Digamos, ou denotada usando o símbolo usual sobre M, vai ser compatível com a estrutura modular de módulo, né? Se satisfaz o seguinte: se satisfaz as seguintes condições, tá? Bom, a primeira condição é que se, digamos, M1 está relacionado com M2, são dois elementos do módulo, né? De tal forma que M1 está relacionado com M2. E, por outro lado, a gente tem outro par de elementos do módulo também relacionados, né? M1 linha está relacionado com M2 linha. Então, a soma de M1 com M1 linha tem que estar relacionado com a soma de M2 e M2 linha, ok? Essa é a primeira condição, né? Compatível com a adição, então, né? Mas como o módulo também tem outra operação externa, o produto por um escalar, então temos que ter uma compatibilidade também com relação a esse produto. Então, se, digamos, M1 está relacionado com A, né, com M2, então o produto de um escalar R vezes M1 tem que estar relacionado com R vezes M2, né? Para tudo R escalar, certo? Muito bem. Então, suponhamos que a gente tem uma relação de equivalência compatível com a estrutura modular, certo? Vamos anotar aqui. Suponha que essa relação de equivalência aqui, né, é compatível, certo? Simplesmente eu vou escrever aqui compatível, né, com a estrutura de módulo, entende, certo? É compatível. Tá. Então, se nós formamos o conjunto cujos elementos são todos aqueles elementos do módulo que estão relacionados com o zero, então, né, ou melhor aqui, né? Bom, então esse conjunto aqui, por definição, vai ser um submódulo, submódulo de M. Tá? Então, assumindo que essa relação aqui
é compatível com a estrutura modular. Então, o subconjunto de M, formado por todos aqueles elementos que estão relacionados com zero, né, certo? Ou seja, a classe de zero, em outras palavras, a classe equivalência de zero, né, vai ser um submódulo de M, né? Ok, de fato, certo? Você tem que observar que N realmente representa a classe de equivalência do zero, né? Então, pela própria definição, o zero pertence a N, né? Já que a relação é uma relação de equivalência, certo? Olha, essa relação aí, antes de ser compatível, ela é uma relação de equivalência, certo? Então, em particular, ela é reflexiva, né? Então, portanto, zero está relacionado com zero, zero pertence a essa classe de equivalência, né? Por outro lado, se você tem dois caras, digamos, vamos chamar de N melhor. Se N1, N2 são elementos de N, certo? Então, né, pela própria definição, N1 está relacionado com 0 e N2 está relacionado com 0. Como essa relação é compatível, né, com a estrutura modular, em particular com a adição, então N1 mais N2 vai estar relacionado com 0 mais 0, e o 0, né? Isso implica, então, que essa soma, N1 mais N2, pertence a N, ok? Muito bem. E, por outro lado, né, se R é um escalar, né, um elemento de A, e N é um elemento do N, da classe de equivalência de zero, né? Então, pela definição de N, N vai estar relacionado com zero, e como a relação é compatível, né? Então, R vezes N vai estar relacionado com R vezes zero. Mas, dentro de um módulo, né, nós sabemos que R vezes zero é igual a zero, tá certo? Portanto, Rn está relacionado com zero, consequentemente, pela definição, ele vai morar na classe de equivalência de zero, que nós denotamos por N. Perfeito? Então, se a gente tem uma relação compatível, de equivalência compatível com a estrutura modular, né? Então, a classe de equivalência de zero, né, o conjunto formado por todos os elementos de M que estão relacionados com zero, vai ser automaticamente um submódulo de M, tá? Além do mais, né, além disso, a gente vai ter o seguinte. Além disso, a gente vai ter o seguinte. Olha, se M1 está relacionado com M2, se M1 e M2 são dois elementos de M que estão relacionados, eu estou no contexto dessa, ou assumindo, né, que essa relação é compatível, por favor, tá? Então, estamos nesse caso ainda, né? Então, o que acontece, né, se dois caras estão relacionados dessa forma? Muito bem, e como, obviamente, esse elemento aqui, menos M2, está relacionado com M2 pela reflexividade, então nós podemos somar esses elementos, né, somar, né, M1 mais menos M2, que é a mesma coisa que M1 menos M2. Isto acaba de estar relacionado com M2 menos M2, né? Mas M2 menos M2 é zero, não é isso? Ok, isso implica então que M1 menos M2, né,
M1 menos M2 está relacionado, desculpa aqui, M1 menos M2, né? M1 menos M2 está relacionado com o zero, né? Outras palavras, segundo a anotação que a gente escreveu, M1 menos M2 tem que pertencer à classe do zero que a gente denotou por N, tá? Então, moral da história, né? Nós definimos o conceito de classe de relação de equivalência compatível com a estrutura de módulo, certo? E aí provamos duas coisas, que o conjunto formado pela classe de equivalência, o conjunto formado por todos aqueles elementos que estão relacionados com zero, ou seja, a classe de equivalência de zero é um submódulo de M, né? É o primeiro resultado, né? E além disso, né? Podemos reescrever o fato de que M1 está relacionado com M2, né? Vai implicar então que M1 menos M2 pertence a N, né? Isso aqui vale a recíproca também, né? Reciprocamente, né? Reciprocamente, né? Se M1 menos M2 pertence a N, que é o conjunto, ou a classe de equivalência de zero, né? Ou seja, M1 menos M2 está relacionado com zero, a gente pode somar, então, usando a compatibilidade, né, com M2, certo? Isto aqui mais M2 vai estar relacionado com zero mais M2, né? Pelo fato de M2 estar relacionado com M2 e a relação ser compatível, né? Mas aqui você vai ter M1 desse lado, né? E do lado direito M2, ok? Então, em outras palavras, né? Em resumo, a gente vai ter o seguinte, né? M1 vai estar relacionado com M2, se somente sim a diferença de M1 com M2 pertence a N, sendo N a classe de equivalência de zero, conjunto dos elementos de M que estão relacionados com zero. Então, vamos dar agora, isso aqui já sugere como vai ser uma classe de equivalência compatível com a estrutura de módulo, certo? Muito bem, agora vamos considerar, né? Agora seja N um submódulo, certo? Vamos esquecer tudo isso que a gente falou, certo? Até aqui, tá? Muito bem, então agora vamos considerar, né? Dado um módulo M, certo? Seja N um submódulo de M, certo? Dado um módulo M, seja N um submódulo de M, tá? Então, em M definimos a relação, isto aqui, essa relação, né? Da seguinte forma, né? Vamos dizer que M1 está relacionado com M2 se M1 menos... desculpa aqui, é M2, né? Eu anotei N, mas M, por favor, desculpem aqui, né? Aqui acima, voltando, acabei de ver. Então, M1 está relacionado com M2 se a diferença de M1 com M2 pertence a N, tá bom? Muito bem, então não é difícil ver, né? Não é difícil ver que essa relação, né, afirmação, essa relação que acabamos de definir, é uma relação de equivalência, tá?
uma relação de equivalência. Né? Isso aí é um exercício tranquilo, da rotina, certo? É uma relação de equivalência. Ainda mais, né? Não é difícil ver que essa relação de equivalência é compatível com a estrutura modular, né? Compatível, né? Com a estrutura modular, com a estrutura de módulo. No sentido que definimos ao início, tá? Ou seja, que se M1 está relacionado com, né, assim, ó, se M1 está relacionado com M2 e M1' está relacionado com M2', então a soma de M1 com M1' está relacionada com M2 mais M2'. E por outro lado, se a gente multiplica por qualquer escalar, R vezes M1 vai estar relacionado com R vezes M2, certo? Então, essa relação que acabamos de definir, dado um submódulo, né? Definimos M1 está relacionado com M2, caso a diferença esteja em N, né? Isso aí vai ser uma relação compatível com a estrutura de módulo, certo? Então, pelo que vimos, né, necessariamente, né, como a gente definiu dessa forma, né, e toda vez que a gente tem uma relação compatível, M1 vai estar relacionado com M2 se somente se M1 menos M2 pertence a N. Pelo que vimos, N tem que ser necessariamente o conjunto formado pelos elementos que estão relacionados com zero, ou seja, N, né, dentro do conjunto quociente, né, tem que ser a classe de equivalência do zero, tá? Então, pelo visto, né, necessariamente N tem que ser a classe de equivalência do zero. Vou denotar dessa forma, digamos, né? Se você quiser isso daqui. Para indicar que necessariamente tem que coincidir com a classe de equivalência de zero, né? Certo? Perfeito, então. Muito bem, então agora vamos estudar o seguinte teorema, tá? Teorema aqui. Né? Olha, seja M um módulo e N um submódulo de M, né? Então, a relação que a gente definiu, né? Olha, M1 está relacionado com M2 e a diferença está em N, é uma relação de equivalência compatível com a estrutura de módulo. Bom, um fato que a gente já viu, né? Então, como é uma relação de equivalência, né? Temos o conjunto quociente, tá? Então, esse conjunto quociente vai possuir uma única estrutura de módulo, de tal forma que a projeção natural, certo? Seja uma aplicação linear, surjetiva, cujo núcleo vai ser zero, não é isso? Ok? Então vamos anotar nosso teorema aqui, nosso resultado, né? Teorema, certo? Muito bem, então quais são as hipóteses desse teorema, né? Qual é o contexto? Bom, como sempre, M denota um módulo e N um submódulo, certo? Então, seja... antes de anotar o teorema, aliás, né? Eu vou chamar π a classe do equivalente. Não, vamos continuar. Se a N, então, um submódulo de M, certo? Muito bem, então existe, né? Ou melhor, o conjunto quociente, esse conjunto quociente, estou trabalhando com essa relação de equivalência que acabamos de definir, certo? Essa daqui. Então, nesse sentido, estou falando do conjunto quociente, né? Estamos denotando este daqui como conjunto quociente, né?
Inclusive, vou ser mais explícito aqui e dizer que trata-se justamente do conjunto quociente. Então, o conjunto quociente, conjunto quociente, né, para essa relação que acabamos de definir, certo? Tem uma única estrutura de módulo, estrutura de módulo, de amódulo, né? De amódulo, tal que a projeção canônica, né, do M dentro desse conjunto quociente seja alinear, ou melhor, tal que isso daqui é alinear subjetiva, né? Isso tal que é um homomorfismo, ou ahomomorfismo, subjetivo, né? Claro, isso aí não acrescenta nada, porque a projeção ela já nasceu subjetiva, né? Com núcleo exatamente igual ao N, certo? Bom, vamos dar as ideias da demonstração, né? Bom, o enunciado que aparece nas notas, né, é um enunciado mais completo, está dizendo inicialmente que essa relação que a gente acabou de definir, uma relação de equivalência, compatível com a estrutura do módulo, né, que a gente já resumiu aqui, tá? Então, como trata-se de uma relação de equivalência, podemos falar do conjunto quociente. Esse conjunto quociente a gente denota usualmente dessa forma, certo? E temos associado a esse conjunto quociente a projeção canônica, certo? Que a cada elemento faz corresponder sua classe de equivalência. Pois bem, o enunciado essencial está dizendo que esse conjunto quociente tem uma única estrutura de amódulo de tal forma que essa projeção canônica seja um homomorfismo, obviamente subjetivo, cujo núcleo vai ser N, certo? Muito bem, então, se nós assumimos, para ter a ideia de qual vai ser a demonstração desse fato, né? Então, se isto aqui é alinear, né? Se isto aqui é alinear, né? Ou seja, um homomorfismo, né? Então, necessariamente, você vai ter que, dados dois elementos em M, π de M1 mais M2 tem que ser igual a π de M1 mais, né, π de M2, né? A estrutura, quer dizer, a aditividade, né, tem que ser preservada, certo? Se isso aí acontece, então você vai ter necessariamente isso daqui, certo? Caso isto daqui tenha uma estrutura, quer dizer, aqui estou assumindo que se isto daqui tem uma estrutura de tal forma que isto aqui seja linear, né? Então, tem que satisfazer isto daqui, né? E também, por outro lado, né, tem que preservar os produtos, né? R, ou melhor, o produto por um escalar, né? R π vezes E, certo? Né? Caso isso aí aconteça. Bom, então isso aqui já vai dar a ideia de qual seria a definição, não é isso? Como essa aplicação aqui é sobre, né? Sobre,
Então você define essa estrutura mesmo, tá? Ou seja, você já define dessa forma, né? Dados dois elementos dentro do módulo, dados M1, M2, né? M1, M2 pertence ao módulo, então defina, né? Defina, e inclusive vamos tomar um elemento no anel, né? Já, vamos definir aqui, defina a soma de classes, posso trabalhar dessa forma, porque é subjetiva, π1 mais π2, π de M2, né? Como sendo a classe de M1 mais M2, né? E R age na classe de M1, certo? O resultado vai ser igual à classe da ação de R sobre M1, não é isso? Ok. E aqui você já prova que essas operações estão bem definidas, certo? Você prova que de fato isso aí fornece uma estrutura modular ao quociente, né? E pela própria definição, obviamente, a aplicação quociente, a aplicação natural, vai ser a linear, certo? E o núcleo, né? Vai ser, obviamente, N, né? Porque o núcleo vai ser o conjunto formado por aqueles elementos de M que são levados no zero, né? Mas já vimos, né, que isso aí seria a classe de equivalência do zero, mas já vimos que como a relação é compatível, necessariamente tem que coincidir com o submódulo. Ok? Muito bem. E isso aí já prova a unicidade também, porque caso exista uma estrutura, necessariamente, pelo que vimos, né, tem que ser dessa forma. Certo? Bom, essa aqui é uma ideia rápida de qual é a demonstração desse fato, né? Certo? Muito bem. Claro que aqui tem uns detalhes, né? Mas eu não vou fazer aqui, certo? Primeiro teorema interessante, o chamado teorema de fatoração, né? Então, o que diz esse teorema de fatoração? Seja φ de M em M' uma aplicação linear, alinear, e N um submódulo de M, né, que está contido dentro do núcleo de φ. Então, essa φ induz uma única aplicação linear, φ barra, do quociente em M', de tal forma que esse diagrama aqui seja comutativo. Além do mais, esse φ barra é injetivo, se somente sim o N, né, coincide com o núcleo. E essa aplicação induzida φ barra vai ser sobrejetiva, se somente se a aplicação original φ é sobrejetiva, certo? Muito bem, vamos anotar aqui o enunciado do teorema de fatoração, né? Então, teorema de fatoração. Teorema de fatoração, propriedade universal dos módulos quocientes. Muito bem, então, quais são as hipóteses aqui? Seguintes, seja φ, né, um homomorfismo, um homomorfismo linear entre dois A módulos, né, M e M', um homomorfismo. Certo? E seja N, então vou colocar aqui melhor, seja e N
um submódulo de M que está contido dentro do núcleo, tal que N está contido dentro do núcleo de φ, certo? Então, nessas condições aí, essa φ vai induzir, né, existe uma única aplicação, ou um único homomorfismo alinear, certo? Um único homomorfismo que vamos denotar com φ barra, que parte do quociente, né? Do quociente, e vai para M', né? Contradomínio do homomorfismo original, de tal forma que o seguinte diagrama é comutativo, né? Tal que o seguinte diagrama é comutativo. Qual diagrama é esse? Bem, a gente tem aqui o homomorfismo original, que vai de M para M', né? O φ, certo? Bem, como N é um submódulo, temos o quociente juntamente com sua projeção canônica, né? Então, esse enunciado está dizendo, né, que essa φ vai induzir um único homomorfismo daqui para aqui, né? Existe esse φ barra de tal forma que esse diagrama seja comutativo, ou seja, em outras palavras, φ barra composta com π tem que ser igual a φ, certo? E, além disso, né? Além disso, né? Esse teorema caracteriza quando esse homomorfismo aqui é injetivo e quando é sobrejetivo, né? Vamos anotar aqui. Φ barra vai ser injetivo, se somente sim. O N coincide com o núcleo, né? A princípio, N é apenas um submódulo, né? Então, caso seja todo o núcleo, então φ barra vai ser injetivo e reciprocamente. E φ barra vai ser sobrejetivo, né? Se somente sim, sobrejetivo, ou sobrejetiva, né? Injetiva, né? Se somente sim, φ é também sobrejetiva, certo? Sobrejetiva. Muito bem, então vamos dar as ideias da demonstração do teorema de fatoração. Somente as ideias, né? Bom, então, quais são as hipóteses? A gente tem um homomorfismo, né, de A módulos, M e M' φ, e N um submódulo, certo? Ok, contido dentro do núcleo de φ, né? Bom, então, vai existir um único homomorfismo φ barra definido no quociente com valores em M', de tal forma que esse diagrama aqui é comutativo, ou seja, φ barra composto com π tem que ser igual a φ, certo? Então podemos partir desse fato aqui para ver qual vai ser a definição disto aqui, certo? Ou seja, em outras palavras, caso exista esse φ barra, né, como deve ser a definição de φ barra mesmo, ok? Muito bem. Então, ideias da prova, né? Então, se existe, digamos, se existe, vou chamar
psi, né? Psi definido de M, do quociente com valores em M', obviamente alinear, né? A homomorfismo alinear, né? De tal forma que ele composto com a projeção é igual ao mapa φ. Então, né? Então, psi composto com π aplicado em um elemento M, né? De M tem que ser igual a φ de M, certo? Qualquer que seja M, o elemento de M, não é isso? Mas isso daqui está dando a forma de como seria esse psi. Psi, na classe de M, tem que ser necessariamente φ de M. Certo? Ou seja, então, caso exista um mapa dessa forma, né, que vai fazer esse diagrama comutar, em outras palavras, a composição desse mapa com π seja φ, então aqui está dizendo como deve ser essa definição. Né? Qual deveria ser a definição desse morfismo? Ele tem que ser necessariamente definido assim, tá? Então, agora sim, né? Agora sim. Bom, como já temos isto em mente, a gente defina, né, aquele mapa psi barra, é isso, de que parte do quociente toma valores em M', né, da seguinte forma, né, a cada elemento daqui a cada classe, né, a cada classe, né, cada classe, porque afinal os elementos daqui são classes, certo? Então, a cada classe, ou seja, a imagem de algum elemento de M, você define dessa forma. Então, vamos colocar aqui, defina dessa forma. Perfeito? Muito bem. A primeira coisa que você tem que ver aqui é que essa definição é correta, certo? Ela não depende do representante, né? Então, por exemplo, se M, ou melhor, se M e M' estão na mesma classe, deixa eu anotar aqui. Se π de M é igual a π de M', né? Isso aí significa, então, pela definição da classe da relação de equivalência, né, que M vai estar relacionado com M'. Nesse caso, né, M menos M' vai estar onde? Em N. Não é isso? Mas, olha, pela hipótese, esse N está contido dentro do núcleo de φ, certo? Portanto, φ de M menos M' vai ser igual a zero. Só que como φ é um homomorfismo linear, né? Isto aqui vai ser φ de M menos φ de M', não é isso? Isso aí vai ser zero e, portanto, você vai ter essa igualdade, certo? Então, veja bem, caso as classes π de M, a classe de M seja igual à classe de M', né? Ou seja, sejam representantes do mesmo elemento dentro do conjunto do módulo quociente, então as imagens via φ vão ser as mesmas, certo? Pronto, então essa definição aqui, é correta, né? Não depende do representante, certo? A gente então, ok. Mas, por que ela vai ser linear, certo? Porque ela é linear, né? Por outro lado, né?
a gente tem que verificar a linearidade, né? Então, veja bem, φ barra, né, digamos, aplicado é um elemento da forma π é m mais um escalar r vezes π, chamar m1. M1 aqui e aqui é π de M2, né? Olha, isto aqui é a mesma coisa que φ barra, né? E graças a que a definição, ou melhor, justamente a definição de estrutura modular sobre o quociente é aquela de tal forma que a aplicação quociente, a projeção canônica, seja linear, seja alinear. Então, isto daqui se transforma em π de M1 mais R vezes M2, certo? E segundo a definição que acabamos de dar de φ barra, isto aqui não é outra coisa que φ de M1 mais R vezes M2. E como φ nasceu linear, né, alinear, isto aqui tem que ser φ de M1, né, mais R vezes φ de M2, certo? E pela definição, justamente φ de M1 não é outra coisa que φ barra em π de M1 mais R vezes, né, agindo sobre φ barra de π M2, correto? Então, perfeito. Essa φ barra é linear, certo? E pela forma como nós definimos, né, ela vai comutar, ela é composta com π, né, vai ser igual a φ, portanto, esse diagrama aqui vai ser comutativo, né? E a unicidade é consequência da discussão inicial. Caso exista, como vimos, né? Caso exista uma aplicação, ou qualquer aplicação alinear que faça esse diagrama comutativo, ou seja, que psi composto com π seja igual a φ, necessariamente vai ter essa cara. Perfeito? Ok. Então já temos mostrado a existência e unicidade desse mapa linear que parte do quociente que faz o diagrama comutativo, né? E está faltando para completar, deixa aqui no enunciado, né? Cadê? Para completar a demonstração, está faltando provar esses fatos aqui, ó. Φ barra vai ser injetiva, se somente se N vai ser igual ao núcleo, coincide com o núcleo, né? E φ barra vai ser subjetiva, se somente se φ é sobrejetiva, certo? Então, vamos provar isso aí, tá? Então, se φ barra é injetiva, né? É injetiva, ou melhor, suponhamos, vamos anotar aqui, certo? Vamos trabalhar o primeiro caso. Suponha que φ barra é injetiva, né? É injetiva, certo? E temos que mostrar que necessariamente N vai coincidir com o núcleo, né? A gente já viu, né? Já vimos, quer dizer, não vimos, assim, por hipótese, N está contida no núcleo, né? N está contido no núcleo. Então está faltando mostrar que o núcleo está contido dentro de N, certo? Então, considere um elemento, seja M, um elemento qualquer do núcleo, né? Qualquer do núcleo, né? Perfeito. Então, né, obviamente, φ de M
vai ser igual a zero, não é isso? Né? Zero, ou se você quiser, φ zero, ok? Muito bem, acho que não é necessário trabalhar dessa forma. Muito bem. Então, pela definição de φ barra, né? Pela definição de φ barra, isso implica, então, que este valor aqui não é outra coisa que φ barra, né, composto, aplicada no elemento, na classe de M. Então, né, isso aí vai ser justamente o zero, né, porque, certo? Isso aqui é zero. Tá? E aí, então, isto aqui vai significar, né, que essa classe PM pertence ao núcleo de φ barra, não é isso? Perfeito. Mas nós estamos assumindo que essa φ barra é injetiva. Então, esse núcleo aqui tem que ser trivial, tem que se reduzir ao conjunto singular zero ou simplesmente denotado dessa forma, certo? Tudo bem. Tá? Muito bem. Então, PDM zero tem que ser a classe de zero, né? Tem que ser a classe de zero. Isso implica, então, que necessariamente M tem que estar no núcleo, né? M tem que estar, melhor aqui, PDM zero, ou seja, M pertence ao núcleo da aplicação quociente, que nós sabemos tem que ser necessariamente N, certo? Muito bem. Ok. N, né? O núcleo dessa projeção canônica, né? Estamos trabalhando sobre esse quociente, então tem que ser necessariamente o submódulo. Perfeito. Ok, então, caso φ barra injetivo, necessariamente essa relação aqui demonstra, então, que o núcleo de φ está contido dentro de N. E como N, né, já pela hipótese está contido em φ, então necessariamente N vai ser igual ao núcleo de φ, certo? Ok, a recíproca também é tranquila, né? Então eu não vou fazer, vou deixar aí como um exercício tranquilo, certo? Com relação à sobrejetividade, né? Com relação à sobrejetividade, basta observar, né, o seguinte, né? Com relação à sobrejetividade, né? Sobrejetividade. Basta observar ou basta notar que a imagem, né, a imagem de φ coincide com a imagem de φ barra, certo? φ barra, né? Olha, por que isso aqui vai ser claro? Pela definição de φ barra, né? Então, olha, como foi definido φ barra? Né? Φ barra é um elemento πm, é definido em termos de φm, certo? Então, qualquer elemento que está na imagem, né, daqui, né, quer dizer, se um cara que está na imagem, ele tem que ser imagem via φ barra da classe de equivalência de algum m. Pela definição, então, vai ser a imagem via φ desse elemento de M. Então, vai estar na imagem de M. Então, claramente, a imagem de φ barra está contida na imagem de φ. E o recíproco também vale, né? Porque se você pega um cara que está na imagem de φ, então vai ter essa forma, vai ser a imagem via φ de algum elemento de M, mas pela definição de φ barra, vai ser então a imagem via φ barra da classe de equivalência desse elemento de M. Portanto, o elemento que você tomou na imagem de φ vai estar contido na imagem de φ barra. Não é isso?
Ok, então, se, graças a esta relação, né, se φ é subjetiva, então essa imagem vai coincidir com todo o contradomínio e, portanto, essa daqui. Reciprocamente, não é isso? Se φ barra é subjetiva, tudo isto vai ser o contradomínio, né? E, portanto, essa imagem vai ser todo o contradomínio, ou seja, φ vai ser sobrejetiva. Perfeito. Então, temos assim demonstrado o teorema de fatoração, também conhecido como propriedade universal do módulo quociente, né? Então, consequências desse teorema, né? Colorário, primeiro, o primeiro teorema fundamental dos isomorfismos, né? Ok, isto aqui realmente é o caso particular quando o módulo que a gente toma, é o submódulo, aliás, né, é o próprio núcleo, certo? Então vamos colocar aqui como colorário, né? Primeiro colorário. Colorário, né? Também conhecido como esse resultado que vamos enunciar agora é o primeiro teorema fundamental dos isomorfismos. Fundamental dos isomorfismos. Morfismos. No contexto dos amódulos, certo? Ok. No lugar da gente enunciar o colorário assim, né? Vou já escrever o resultado em si, né? Olha, então a gente parte daqui, né? Parte de um homomorfismo de M em M', certo? Ok, φ, né? Então, dentro do teorema de fatoração, a gente considera qualquer submódulo que está contido dentro do núcleo. Então, em particular, se a gente considera o próprio núcleo, por favor, o próprio núcleo, né? Então, obviamente, vamos ter um mapa induzido daqui para aqui, não é isso? Daqui para aqui, vamos chamar de φ bar, certo? E pelo que acabamos de ver, né, justamente quando esse submódulo aqui é o próprio núcleo, então esse φ barra vai ser injetivo, não é isso? Muito bem, então como ele é injetivo, né, este daqui já vai ser injetivo, né, a gente costuma denotar dessa forma, essa flecha assim, para indicar que ela vai ser injetivo, né? Então ela vai ser um isomorfismo sobre a imagem, porque estaria faltando, né? Estaria faltando a subjetividade, certo? Então, se a gente se restringe à imagem, né? Ou seja, apenas trabalhamos sobre a imagem, né? A imagem, né? Então a gente vai ter um isomorfismo daqui para a imagem, certo? Para a imagem, né? Para a imagem de φ barra. Mas lembre-se, né, quando a gente provou, né, a relação com o negócio relacionado à subjetividade, nós observamos que a imagem de φ é justamente a imagem de φ barra. Certo? Então, a gente pode escrever no lugar de imagem de φ barra, imagem de φ. Certo? Imagem de φ. Ok, então agora a gente vai ter subjetividade também, portanto, uma aplicação bijetiva, que é suficiente, né, para que seja um isomorfismo de amódulos. Certo? Ok, então o induzido, né, por φ, nesse caso particular, vai ser um isomorfismo sobre a imagem, né? A gente normalmente escreve que M quocientado pelo núcleo de φ é isomorfo, né,
a imagem de φ. Mas é importante, né, lembrar que quem é esse isomorfismo em si, né? Esse isomorfismo, né, é aquele induzido por φ. É aquele cara, além disso, é o único homomorfismo que composto com π seja igual a φ, ou seja, que o diagrama é comutativo, tá? Então, esse é o resultado. Esse resultado é conhecido como o primeiro teorema fundamental dos isomorfismos. Dada uma aplicação linear, né, sobrejetiva. Bom, aqui está colocando sobrejetiva já, né? Está colocando sobrejetiva, certo? Então a imagem vai ser toda, né? Pronto. Mas de maneira geral, o que a gente escreveu, né? Então, φ induz um único isomorfismo linear, né, de M quocientado pelo núcleo, em M', em nosso caso, na imagem, tal que o seguinte diagrama é comutativo. Beleza? Prova segue-se diretamente do teorema de fatoração. Não há nada a demonstrar, como a gente já viu, né? Próximo colorário. Sejam M e M' dois módulos, né? E considere N um submódulo de M. N de M. Então, a seguinte aplicação entre conjuntos de aplicações lineares em uma vijeção. Que conjuntos são esses? Por um lado, a gente vai ter o conjunto formado pelas aplicações alineares que vão de M para M', com a condição de que esse N é um submódulo do núcleo, está contido no núcleo, tanto faz. E o outro conjunto é formado pelas aplicações alineares que vão do quociente em M'. E qual vai ser essa correspondência? A cada aplicação alinear daqui, fazemos corresponder o induzido, né? Onde esse φ barra, né, é definido como no teorema de fatoração, ou seja, o induzido, o mapa induzido, né? Muito bem, vamos anotar aqui, né? Vamos anotar colorário 2. Né? Colorário 2. Seguinte colorário, então. Colorário, né? Perfeito. Então, são dadas dois módulos, sejam M e M', dois amódulos, né? Amódulos. E N', um submódulo do primeiro deles, certo? Ok. Então, a correspondência, né? A seguinte correspondência, que vamos chamar de F maiúsculo, né? Definida entre os seguintes conjuntos. Bom, aqui o domínio vai ser um conjunto, por favor, é conjunto. Aqui vai estar, quem são os elementos? Vão ser mapas lineares que vão de M para M', certo? Com a condição de que N esteja contido no núcleo de φ, certo? Todos aqueles mapas com essa característica, mapas lineares, né, que contém o núcleo, cujo núcleo contém N, tá? E o contradomínio vai ser o conjunto formado por homomorfismos alineares, certo? Aqui é importante, né, dizer que isto daqui é alinear, né? Alinear, certo? Até para falar do núcleo, né? Alinear, por favor. E aqui vou considerar todos os homomorfismos alineares. Olha, eu inclusive poderia escrever melhor isto aqui. Olha, acho que eu não gostei desse negócio aqui. Vou usar aquela notação que a gente já viu para
mapas lineares. Ou seja, vimos que a categoria de módulos forma uma, quer dizer, que os módulos formam uma categoria, né? E aí denotamos o conjunto de flechas como sendo home, certo? Então, vou usar essa notação aqui, e vai ser melhor, inclusive, né? Pô, olha, com essa notação, né, vai quedar claro de que elementos trata-se, né? Por exemplo, aqui já não preciso dizer fis, alineares e tal. Porque aqui está claro já, né, que trata-se de aplicações alineares, certo? Tal que o núcleo de φ contém N, né? N está contido no núcleo de φ. Perfeito? Muito bem. E do outro lado, né, vai ser o conjunto formado pelas aplicações alineares do quociente, M quocientado com N, com valores em M', que partem do quociente e tomam valores em M'. Né? Deixa eu apagar esse N. Aqui, ó, ficar um pouco mais claro, né? M quocientado com N, certo? Agora está claro. Muito bem, que mapa é esse? Qual é essa regra aqui, né? Então você vai tomar um elemento daqui, mapa linear, né, com a condição de que seu núcleo contenha N, e vai fazer corresponder, né, f de φ como sendo o induzido, certo? Pelo teorema esse mapa definido no teorema de fatoração, certo? Então, essa correspondência aqui é uma bijeção, certo? Uma bijeção. Uma bijeção. Beleza? Então, é interessante, por favor, né, lembrar que esse mapa aqui, certo? Quem é esse cara aqui, né? Teorema de fatoração diz o seguinte, né? Se você tem mapa linear φ de M em M', né? M em M', não é isso? E aqui, né? E é dado N um submódulo, né? Que contém, ou que está contido, aliás, dentro do núcleo, né? De φ, que é o caso, né? Porque a gente está tomando um elemento aqui, né? Certo? Com essas características, né? Então, essa daqui é a projeção, né? Então, existe um único homomorfismo, φ barra, certo? Que faz esse diagrama comutar. Então, justamente esse φ barra é a imagem, né? De φ, via essa aplicação F, certo? E essa aplicação F está bem definida, certo? Porque esse mapa aí, né? Esse mapa aí é único com essas características, ou seja, com essa condição, né? Muito bem, para mostrar que de fato essa correspondência aqui é uma bijeção, uma correspondência unívoca, vamos definir a inversa, ou quer dizer, um candidato a ser inversa, né? Qual seria? Olha, então, vou partir agora do conjunto dos homomorfismos alineares que vão do quociente para M', não é isso? E vamos definir no conjunto formado pelas aplicações lineares de M em M', M em M', cujo núcleo contém N, não é isso? Tal que N está contido no núcleo de φ. Tá bom? Muito bem. Então, qual vai ser aqui, né? Qual vai ser a definição? Olha, aqui vou
considero um psi, né? E vou fazer corresponder o quê? O psi composto com π, tá? Faz sentido? Veja bem aqui, ó. Esse psi parte desse quociente, né? E chega até m', não é isso? Por outro lado, você tem o mapa, a projeção natural, não é isso? O π, tá? Que é alinear, certo? Já vimos, né, que esse aqui tem uma única estrutura modular de tal forma que π seja linear, certo? Isso é muito interessante. Então, a composta desse daqui tem que ser alinear também, perfeito? Psi composta com π é alinear. Então, essa composição é um elemento desse conjunto dos mapas lineares que vão de M para M'. Além do mais, para estar nesse conjunto, certo? N tem que estar contido dentro do núcleo de π, não é isso? E isso aí vai ser claro pela seguinte observação. Olha bem aqui. N, ao final, N é o quê? N é o núcleo de π, não é isso? O núcleo de π. O núcleo de π, que por sua vez, que é a imagem inversa do zero aqui, né? Isso, imagem inversa da classe de zero, do zero aqui, né? Imagem inversa do zero, certo? Ok. E o núcleo dessa composta, né? O núcleo dessa composta, né? De psi composta com π, não é outra coisa, né? Que a imagem inversa, né? Dessa composta, imagem inversa de zero via essa composta, certo? Só que isto aqui, né, teoria dos conjuntos, é outra coisa que é π a menos 1, não é isso? Imagem inversa via π da imagem inversa disso daqui, ok? Certo? Muito bem. Agora, esse N é a imagem inversa do zero aqui, do zero aqui, né? Isso aqui você tem o zero, né? E imagem inversa é o N, né? Todos os caras que são levados em zero daqui, da classe de zero, se você quiser, vamos colocar aqui a classe de zero, né? Então, todo N é levado via π neste elemento aqui. E como esse daqui é um homomorfismo, tudo isto daqui é levado no zero daqui, no zero de M', ok? Então, esse conjunto imagem inversa de zero vai conter, né? Certo? Olha, para ser mais específico aqui, vou usar essa zero barra aqui, né? Zero barra, esse elemento aqui, para indicar que trata-se da classe de zero, por motivos didáticos, simplesmente. Então, esse cara aqui, né, psi a menos 1 de zero, né, obviamente vai conter esse zero barra. Portanto, né, esse conjunto aqui contém a imagem inversa do zero barra, que é justamente o N. Tá? Então, o núcleo dessa composição contém N. Portanto, essa composição, psi composta com N, não é somente um mapa linear, ele também satisfaz essa condição. Então está bem definida essa aplicação, veja bem, né? Porque estava faltando verificar essa condição, já vimos. Então está perfeito, está definida essa aplicação, não é isso? Muito bem, então vamos calcular agora a composta de G com F, né? A G com F, né?
G é composto com F, né? Agora, quem é G composta com essa F? Né? G é composto com F. Lembre-se que essa F parte do conjunto de mapas lineares com essa condição, não é isso? Muito bem. Então, vamos aplicar um φ. Isto aqui vai ser o G de F de φ. Mas F em φ é o induzido, certo? O induzido. E como foi definida aquela G como sendo a composta, né? A cada psi fazemos corresponder a composta com π, com a projeção canônica, né? Então, no nosso caso vai ser φ barra composta com π. Como esse φ barra ele é o induzido por φ, né? É o induzido por φ, olha. Então, esse diagrama aqui é comutativo, esse diagrama comuta, né? Certo? É o enunciado do teorema de fatoração. Então, φ barra composto com π é o φ, certo? Então, isto daqui é o φ. Ok, isto aqui vale para todo φ, já não vou anotar, né? Vale para todo φ, né? Que está no conjunto dos mapas lineares de M para M', cujo núcleo contém N, certo? Portanto, essa composição vai ser a identidade. Por outro lado, a composta de F com G vai ser também a identidade. Veja bem, vamos aplicar agora em psi, onde psi, né, obviamente, é um elemento daqui, do home, né, do quociente em M', né? Muito bem, então a cada psi, G faz corresponder a composição com a projeção canônica, né? Então, isto aqui vai ser F em G de psi, sendo G de psi psi composta com π, não é isso? Ok. Muito bem. E esse mapa aqui, né, o mapa F faz corresponder a esse cara, o induzido por este daqui. O induzido por isto daqui, né? Induzido por isto daqui. Ok? Mas como assim o induzido? O induzido no sentido que este daqui, né? Esse cara aqui, psi composta com π, né? Isto aqui composto com π tem que ser igual a φ, não é isso? Mas né, nós sabemos que φ barra composto com π tem a mesma propriedade. E nós sabemos, pelo teorema de fatoração, que esse mapa é único com essa propriedade. Certo? Então, como consequência da unicidade, né, unicidade dentro do teorema de fatoração, né, então, certo? Esse mapa, deixa eu ver aqui, calma. Deixa eu ver se estamos no correto. Uhum. Mas quem é Φ aqui, desculpa, acho que, não. Quem é o Φ? Quem é o Φ aqui, né? Quem é o Φ? Calma. Desculpa aqui. Desculpa. Deixa eu aclarar aqui melhor. O seguinte, né? O induzido por este daqui, né? Olha, é o seguinte, vamos voltando. Psi composta com π, né? Vamos ao nosso diagrama aqui, ó. Nosso diagrama aqui, né? Esse diagrama aqui. Certo? Deixa aqui melhor anotar. Olha, aqui eu tenho M', certo? Aqui
Aqui temos o quociente, né? M quocientado por N, né? Ok? Certo. E aqui temos a projeção π, não é isso? Π. E bem, e daqui a aqui temos o induzido, né? Induzido não, a composta, né? Este mapa aqui. Aliás, esse mapa que a gente considerou, certo? Agora, certo, vamos ordenar nossas ideias. Esse mapa psi que nós estamos tomando parte do quociente e vai aqui, a M', né? Aqui temos a projeção, portanto, a gente tem isto aqui, né? O psi composta com π, não é isso? Muito bem. Então, esse diagrama é claramente comutativo. É claramente comutativo, certo? Pelo teorema de fatoração, né? Pelo teorema de fatoração, teorema e a unicidade, na verdade, né? Pelo teorema de fatoração, a fatoração, certo? Na verdade, com relação à unicidade, esse mapa psi tem que ser necessariamente o induzido por esse mapa aqui. Não é isso? Exatamente. Né? Olha, pense nesse mapa aqui. Pense nesse mapa psi composto com π. Né? Ok, então N vai estar contido dentro do núcleo desse daqui. Né? Ok? Claramente, né? Porque N é o núcleo de π, né? Já vimos isso daqui, certo? N é o núcleo de π, correto? E, portanto, um processo semelhante àquele que estou aqui. Não? Ok? Muito bem. Então, esse N vai estar contido no núcleo de π. Tá? Então, pelo teorema de fatoração, esse mapa aqui vai induzir um único mapa, certo? Um único mapa, de tal forma que esse diagrama é comutativo. Né? Mas, por outro lado, esse daqui trivialmente já satisfaz. Então, por unicidade, psi tem que ser o induzido. Né? Então, voltando aqui, né? A gente tem que, segundo a correspondência, né, via F tem que ser o induzido. Mas, pelo que acabamos de ver, isto aqui tem que ser o próprio φ, unicidade. Né? Agora está bem explicado. Muito bem, temos assim então que as correspondentes composições são as identidades respectivas. Consequentemente, esse G tem que ser a inversa de F. Né? Então, esse G vai ser inversa de F. Né? Então, F vai ser uma bijeção. F é uma bijeção. Isso aí demonstra, né, nosso colorário. Beleza? Ok. Certo? Então, colorário, né, dados dois módulos, né, e N o submódulo de M, existe uma aplicação bijetiva entre o conjunto formado pelas aplicações alineares de M em M', cujo núcleo contém a N, e o conjunto dos homomorfismos alineares do quociente em M'. Beleza? Muito bem. Certo. Teorema de correspondência. Né? Nesse teorema aqui, vamos ver quais são, né? Quer dizer, qual é a correspondência existente entre os submódulos do quociente e os módulos de M, certo? Olha, considera a projeção natural, a projeção canônica, né? A projeção quociente. Então, a seguinte aplicação, definida, olha, sobre o conjunto formado pelos submódulos do quociente e os submódulos de M que contém N, certo?
Então, a cada submódulo do quociente, a gente vai fazer corresponder a imagem inversa via π desse J. Tá? Então, essa função aqui que acabamos de definir é de fato uma bijeção, não é isso? É um negócio que a gente já viu, na verdade, no caso, quer dizer, um resultado semelhante no caso de trabalhando com anéis e seus ideais, certo? Muito bem. Então, teorema, né? Teorema seja N um submódulo de M, certo? Então, a seguinte correspondência, né, chamamos de F também, né? F, né? Certo? Por um lado, aqui a gente vai ter o conjunto de submódulos, vamos chamar de J submódulos do quociente, tá? E do outro lado, vamos considerar os, digamos, L's, né, submódulos de M, com a condição que N esteja contido em L, certo? Ou que N seja também um submódulo de L, né? Tanto faz, né? Então, que correspondência é essa? Cada J a gente vai fazer corresponder, né? π a menos 1 de J, certo? Então, essa correspondência aqui é uma bijeção. Certo? Uma bijeção. Bom, a gente já viu isso daqui no caso de ideais, né? Certo? Então, vamos dar apenas as ideias. Correto? Muito bem. Para começar aqui, porque essa aplicação está bem definida, né? Primeira observação é que imagens inversas de submódulos são submódulos, não é isso? Então, aqui você vai ter a aplicação canônica, que vai de M no quociente, certo? M quociente aqui, né? Então, você está considerando J um submódulo, né, do quociente, né? Que você poderia ter qualquer outro módulo também em uma aplicação linear, não é isso? Então, né, é um resultado fácil de provar, né? Talvez até já observamos, já comentamos isso na aula passada, né? Que a imagem inversa de submódulos do contradomínio são submódulos do domínio, correto? Então, aqui essa imagem inversa vai ser de fato um submódulo de M, tá bom? E por outro lado, né, como N é o núcleo, né, como N é o núcleo da aplicação canônica, certo? Ou seja, é a imagem inversa do zero, da classe de zero, né? Vou chamar assim, classe de zero. Ok, e zero, né? Obviamente vai estar em J, porque J é um submódulo, né? Então ele vai conter o zero. Então esse daqui vai estar contido, esse zero vai estar contido dentro de J. E como as imagens inversas preservam inclusão, isto aqui vai estar contido dentro da imagem inversa de J. Correto? Então, N está contido aqui. Portanto, está bem definida essa aplicação, né? Está bem definida esse submódulo. Você faz corresponder não apenas um submódulo de M, mas também que contém N, né? Que é importante verificar essa condição. Então, perfeito, essa aplicação está bem definida. Então, vamos dar a ideia de quem seria a inversa, né? Como antes, né? Deixa eu ver se temos espaço aqui. Acho que não, né? Não. Então,
Quem seria a inversa nesse caso, né? Vamos definir então, defina aqui, né? Defina o candidato a ser inversa da aplicação anterior, né? Então defina G, cujo domínio vai ser justamente os submódulos de M que contém N, tal que N está contido em L, cujo contradomínio vai ser os submódulos J do quociente, né? Tá, ok. Então, como a gente vai definir isso daqui? A cada cara aqui, você vai fazer corresponder, né? Via G de L, como sendo a imagem direta, né? Via π desse L aqui, tá? Π é a projeção canônica, tá? Então, toda vez que você tem um homomorfismo alinear, né? E você considera um submódulo do domínio de M no caso, né? A imagem direta é um submódulo do contradomínio. Nesse caso aqui vai ser um submódulo do quociente. Correto? Então está bem definido, né? Isso aqui está bem definido, ok? Por que, então, ambas as aplicações são inversa uma da outra, né? Vamos fazer agora as composições, né? F composta com G em L vai ser igual a F, né, de G em L. Mas quem é GL? PL, né? Isso, PL. Tá, e quem é F? Segundo a definição de F, é π a menos 1, a imagem inversa. Então, isto aqui vai ser a imagem inversa π de L, certo? Ok. Muito bem. Isto aqui, em geral, na teoria dos conjuntos, não tem por que ser igual a L, tá? O resultado não é necessariamente igual a L, né? Certo? De fato, apenas L vai estar contido, em geral, dentro disso, né? Certo? Porque se você considera um cara aqui, x que está em L, para estar aqui, o π de x tem que estar em π de L, mas ele naturalmente já está. Certo? E isto aqui, em geral, dá L, né? Caso π seja uma aplicação injetiva, que a gente não tem aqui nesse caso, né? Mas temos outra coisa, que L contém N. Então, L contém N. Então, como L contém N, essa igualdade vai ser válida, tá certo? Então, isto aqui vai ser verdade, né? Isso aqui vai ser verdade, pois L contém N. É um negócio que a gente já viu, inclusive, quando provamos alguns fatos relativos aos specs, certo? Como já disse, L está contido aqui, né? Então está faltando a inversa, né? Então, a recíproca. Se x pertence a π a menos 1 π de L, é porque π de x tem que estar em π de L, né? Então, se π de x está em π de L, ela tem que ser imagem de algum elemento de L, algum y que está em L. Mas o fato de que π de x seja igual a π de y implica de que x menos y vai pertencer ao núcleo, né? Ao núcleo de π. Só que o núcleo de π é o n. E aqui que entra essa hipótese que n está contido em L. Certo?
Então, essa diferença aqui, x menos y, né, vai estar em L, mas esse y tem L. Então, a soma, que é o x, vai estar em L também. Tá? Então, vale a outra inclusão, e como o fato de que L está contido na imagem inversa da imagem direta é um fato geral da teoria dos conjuntos, vai a igualdade. E, finalmente, G composta com F em J, né, vai ser o quê? F aplicado em J, né, outra coisa que a imagem inversa via projeção canônica de J. Né? E G faz o quê? Aplicar a imagem direta a esse módulo aí, o π de π a menos 1 de J. Tá? E isto aqui vai ser igual a J pelo fato de que π é subjetiva. Né? Pois π é sobre, certo? Isso aí é verificado na teoria dos conjuntos, né? Quando é sobre imagem direta da imagem inversa de algum subconjunto do domínio, é esse conjunto, tá? Pois π é subjetiva. Perfeito, isso aí então demonstra, né? Isso aqui, na verdade, demonstra que G é a inversa de F, portanto, essa F é uma bijeção. Beleza? Temos assim uma correspondência biunívoca entre o conjunto formado pelos submódulos do quociente e os submódulos de M que contém a N, certo? Muito bem. E, finalmente, né, para acabar, temos o seguinte teorema, né? Tá, tá, teorema e seu colorário, né? Rapidinho. Olha, seja φ uma aplicação alinear, né, de dois módulos, N um submódulo de M, e N', um submódulo de M', com a condição de que a imagem via φ de N esteja contido em N', tá? Então, vai existir uma única aplicação linear φ barra entre os respectivos quocientes, né, como aqui, de tal forma que esse diagrama seja comutativo. Aqui vai estar φ, e aqui aparecem esses mapas verticais, são as respectivas projeções canônicas. Né? Então, deixa eu explicar esse negócio no quadro. Né? Tá? Deixa eu explicar aqui no quadro. Tá. Teorema. Teorema. Tá, então qual é o enunciado do teorema? Né? É dada a φ uma aplicação alinear, né? Seja φ de M em M' alinear. Sejam, isto aqui um mapa alinear. Entende-se que M e M' são amódulos, né? Tá. A gente tem N, um submódulo de M, né? N', um submódulo de M', certo? Tal que a imagem direta de N esteja contido dentro de N', tá? Então, vai existir um único homomorfismo alinear, né, entre os respectivos quocientes, ou seja, ele parte de M quocientado por N
até M' quocientado por N', né? De tal forma que o seguinte diagrama é comutativo, né? Qual diagrama é esse? Bem, aqui a gente tem o mapa original, né? O φ. Aqui você tem a projeção canônica de M em N, certo? Que vamos denotar π, né? Mapa canônico. Por outro lado, aqui a gente vai ter o outro mapa canônico, de M' quocientado por N', né? Vamos denotar esse outro mapa canônico por π', certo? E aqui vai existir, né? Ou vai ser induzido esse mapa φ barra. E vai ser único, existe um único, né? De tal forma que esse diagrama é comutativo, ou seja, φ barra composta com π vai ser igual a π' composta com φ. Ok, então qual vai ser a ideia da demonstração desse fato aqui, né? Olha, a gente vai considerar essa composição, né? Já vamos dando ideia da prova aqui. Essa composição aqui, ó, vermelho. Ou seja, π' composta com φ, certo? Π' composta com φ. Tá? Deixa eu anotar aqui a prova, né? Prova. Tá? Então, vamos prestar mais uma página. Ok. Então, se abriram várias páginas. Estamos aqui. Então, aqui. Certo? Então, observe, por favor. Olha, aqui vou ter, né, a seguinte situação. Deixa eu anotar melhor aqui. A seguinte situação, por favor. De M, né, partindo de M para o quociente M' quocientado por N', né? Então, a gente está considerando essa composição. π' composta com φ. π' composta com φ, certo? E aqui a gente tem a projeção π, né? Isso de M, no quociente M quocientado por N. Então, aqui você tem que observar que N, né? N vai estar contido, tá? Dentro do núcleo de π'. Note, vamos colocar aqui. Note que isto aqui é verdade. Note que isto aqui é verdade. π' composta com φ. Certo? Por quê? Porque isto aqui é verdade, né? Pois, olha, N, certo? É o núcleo. Deixa eu ver aqui como a gente vai fazer o seguinte, né? Se a gente considera um X um elemento que está em N, né? X um elemento que está em N, certo? Então, queremos mostrar que ele está no núcleo, né? Então, o π' composta com φ em X vai ser igual a π' φ de X. E por que isso aqui vale zero, né? Então, aqui que nesse momento que a gente vai usar essa hipótese aqui. Ó, aqui é o momento. Φ de N vai estar contida em N'. Então, a imagem de qualquer elemento de N via φ vai estar contido em N', não é isso? Então, como X está em N, isso implica aqui, né,
que φ em x, certo? Φ em x vai estar obviamente em φ de n e, portanto, pela hipótese, vai estar contido em n linha. Ok? E como n' é o núcleo de π', é o núcleo de π', certo? Π' de qualquer elemento de φ, obviamente, vai ser zero. Tá? Então, vale isto aqui. N está contido no núcleo dessa aplicação a linear. Teorema de fatoração, né? Aplica o teorema de fatoração, então, isso aí garante a existência de um único homomorfismo, certo? Então, a conclusão vem agora do teorema de fatoração, certo? Então, a conclusão segue, a conclusão segue-se do teorema de fatoração, né? Segue-se do teorema de fatoração. Teorema de fatoração. Perfeito. Então, isso aí demonstra nosso teorema. E como colorário, né, vamos apresentar, certo? Rapidamente, o conhecido como segundo teorema fundamental dos isomorfismos, certo? Bom, esse teorema de fatoração, né, por favor, aqui já garante também a unicidade disso daqui, né? Tá ok? Com essa propriedade, ou seja, que isto composto com π seja justamente π' composta com φ, que era o que a gente desejava, não é isso? Muito bem. Então, para finalizar, né, segundo teorema fundamental dos isomorfismos. Seja M um módulo, considere dois submódulos, N e P, de tal forma que N está contido em P. Denote por π de N e π P as respectivas projeções canônicas. Ó, daqui, aqui, não é isso? Ok, então vai existir uma única aplicação linear que vai do primeiro quociente no segundo quociente, de tal forma que esse diagrama é comutativo. Além disso, né, essa aplicação induzida vai ser surjetiva e seu núcleo vai ser justamente P quocientado por N, certo? Portanto, né, ela vai induzir um isomorfismo θ barra do M, do quociente M quocientado por N, por P quocientado com N, né, no quociente MP, certo? Bom, então deixa eu explicar rapidinho isso daqui, né? Colorário segundo teorema fundamental dos isomorfismos, né? Colorário segundo teorema, né? Fundamental. Segundo teorema, né, fundamental dos isomorfismos. Certo? Isomorfismo, tá? Muito bem, então, quais são as hipóteses, né? A gente tem M um módulo e temos, certo, dois submódulos, né? N contido em P, tá? Então, sejam, né, N contido em P, é isso, N, um submódulo de P, que por sua vez é um submódulo de M, certo? Ok, então a gente já tem, né, o seguinte, aqui está o módulo, né, aqui está M quocientado por N, né, vamos chamar este daqui de Pn, certo? A projeção canônica, né? Pn, certo? E vamos denotar com P a outra projeção canônica, né? Ou seja, M quocientado por P, certo?
Muito bem, a primeira coisa que você tem que observar é que esse fato aqui, de N estar contido em P, pode ser traduzido, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho, porque eu quero relacionar, né? Quero relacionar com o teorema que a gente viu. No teorema anterior, eu quero um mapa daqui a aqui, né? Isso é um mapa daqui a aqui, né? Certo? Então existe um mapa daqui a aqui. Ok, então como assim? Por quê? Veja bem, aqui a gente vai ter o seguinte, né? Vamos considerar, né, a identidade, certo? Vou aplicar já o teorema anterior, né? Vou considerar a identidade aqui, tá? E aqui a projeção M quocientado por N, né? E aqui N, M quocientado por P, por favor. Então, esse mapa aqui eu vou considerar para aplicar o teorema anterior, né? O teorema anterior, esse daqui, né? Porque aqui eu preciso um homomorfismo de M em M'. Então, M' eu vou tomar como sendo o próprio M, né? E φ vou considerar a identidade, certo? E preciso uma hipótese, dois submódulos de tal forma que φ de n esteja contido em φ de n'. Então, os submódulos que a gente vai considerar são n e p, certo? E vale essa hipótese, né, por causa de que a identidade, né, leva n, né, em n, e portanto ela vai estar contida, né, dentro da identidade, dentro de P. Então temos essa hipótese. Tá? Então, graças ao teorema anterior, né, está garantida a existência de um único homomorfismo daqui a aqui, certo? Que faz esse diagrama comutativo, tá? Pois bem, no lugar de escrever aqui, né, aqui a identidade é a mesma coisa, né, a gente escreve aqui. Beleza? Então está garantida a existência desse único homomorfismo com essa propriedade, né? Então, θ composto com πn é igual a essa outra projeção, né? Então, aqui você vai observar o seguinte. Então, note que, certo? Quem seria o núcleo desse θ? Né? Esse θ aí, θ. Certo? O núcleo desse θ não é outra coisa que esse submódulo aqui, ó. P quocientado por N. P quocientado por N. Tá? Isso aí é fácil de ver, né? Certo? Vou deixar aí como exercício para você verificar que de fato está acontecendo, né? Ou seja, esta anotação aqui significa todas as classes de elementos de P, né? Que é um submódulo, não é isso? Ok? Ou seja, isto aqui, melhor, é o π via Pn, né? A imagem de P via essa projeção canônica, tá bom? Perfeito. E por outro lado, você pode verificar que esse θ aí é sobrejetora, é sobrejetiva, certo? Sobrejetiva. Olha, esses fatos aqui, certo, podem ser facilmente vistos a partir da definição de θ, né? Quem seria θ realmente, né? Quem seria θ, né, num elemento aqui, né? Por causa disto aqui, então, θ da classe de n seria a classe daqui, leva a classe disto em classe disto, né? Ou seja, usando aquela notação clássica, digamos, mn, né? A classe disto daqui, módulo n, seria igual
a classe de M módulo P, certo? Ok, então, por exemplo, para ver que isso aqui realmente está acontecendo, né? Se isto aqui é zero, é porque M mais P é zero, ou seja, M pertence a P, né? E como né? Então essa classe M mais N tem que ser isto daqui. Perfeito? E a sobrejetividade clara, né? Porque toda vez que você considera um elemento aqui, ele vai ter essa forma. Tem que ser a classe módulo P de alguém, né? Então, vai ser a imagem via θ da classe dm módulo N, tá bom? Então, facilmente você verifica isto aqui. Portanto, pelo primeiro teorema fundamental do isomorfismo, né, para concluir, pelo primeiro teorema fundamental dos isomorfismos, certo? Θ induz um isomorfismo, né? Morfismo alinear, né? Isomorfismo alinear, vamos chamar de θ barra, certo? Cadê? Do domínio quocientado pelo núcleo, né? De M N quocientado pelo núcleo. Mas quem é o núcleo? Né? Quem é o núcleo aqui? O núcleo é P quocientado por N. P quocientado por N sobre a imagem. Mas nesse caso aqui, essa aplicação é subjetiva. Então, a imagem é M quocientado por P, certo? M quocientado por P, certo? Aliás, esse isomorfismo é único, né? De tal forma, né? Que esse diagrama aqui seja comutativo, né? Esse diagrama é comutativo, né? É o diagrama original, né? P, né? Θ aqui, certo? Aqui o quociente, M quocientado por N quocientado por P quocientado por N, certo? Aqui a projeção respectiva, vamos chamar de π, e o mapa induzido, esse daqui, certo? Θ barra. Tá? Aqui é P, desculpa, aqui é P, estou vendo erro agora, P. Aqui é P, é claro, né? Certo? Tá, então é consequência já do teorema fundamental do isomorfismo, porque aqui você tem um mapa subjetivo, cujo núcleo é isso aqui, tá? Então, isto quocientado por esse núcleo tem que ser isomorfo, né, a essa imagem aqui, tá? Ou seja, claro, o enunciado é, digamos, mais formal ainda, né, que esse mapa induz um único isomorfismo de tal forma que esse diagrama seja comutativo, tá bom? Muito bem, isso aí é o segundo teorema fundamental dos isomorfismos para módulos. Muito bem, então vamos parar por aqui nossa aula de hoje.